Eu nunca fui de acreditar em histórias de terror. Para mim, tudo não passava de uma forma de assustar crianças ou entreter adultos impressionáveis. Mas isso foi antes daquela noite. Antes de eu decidir participar de uma sessão de Ouija na casa de Camila. Era uma sexta-feira à noite, e a chuva castigava a cidade como um lamento incessante. A casa dela já tinha um ar estranho, com suas paredes velhas e rangidos inexplicáveis. O porão, onde nos reunimos, parecia um cenário tirado de um pesadelo. As paredes estavam cobertas de mofo, o cheiro de umidade era sufocante, e a iluminação precária das velas parecia fazer as sombras ganharem vida. Camila havia encontrado um tabuleiro Ouija antigo, um objeto que parecia carregar uma história sombria. A madeira estava desgastada pelo tempo, com símbolos gravados à mão que pareciam olhar de volta para quem ousasse encarar. Apesar da minha intuição gritar para eu não participar, sentei-me junto ao grupo. A atmosfera mudou no momento em que as luzes foram apagadas. O porão pareceu mergulhar em uma escuridão ainda mais densa, como se algo invisível estivesse nos observando. Quando os dedos tocaram o planchete, um frio percorreu minha espinha. No início, o tabuleiro permaneceu inerte, mas não demorou muito para que algo inexplicável acontecesse. O planchete se moveu. Lentamente no começo, depois com uma agilidade que parecia desafiar a lógica. Eu senti meu coração disparar, e cada fibra do meu ser dizia que aquilo não era uma brincadeira. As letras se formavam diante de nós, compondo palavras que eu desejava não ter lido. O ar ficou mais pesado, denso, como se algo ou alguém estivesse drenando nossa energia. Foi nesse momento que percebi um som ao fundo, quase imperceptível no início. Um choro fraco, como se viesse de um canto escuro do porão. Minha respiração ficou rápida, cada som amplificado pela tensão que tomava conta de mim. Eu não queria olhar ao redor, mas algo me obrigava a virar a cabeça. A sensação de uma presença atrás de mim era inconfundível. Algo frio, opressor, como um peso invisível sobre meus ombros. Quando tentei ignorar, o som do choro aumentou, agora tão claro quanto um grito de desespero. Meu corpo inteiro tremia e o tempo parecia se arrastar em uma agonia interminável. Antes que pudesse reagir, as velas se apagaram sozinhas, mergulhando o porão em uma escuridão total. O som do choro cessou abruptamente, deixando apenas o som da minha própria respiração irregular. Naquele momento, eu soube que algo muito errado havia sido despertado. Algo que não poderia ser ignorado ou explicado. A escuridão parecia me engolir, como se eu tivesse sido transportado para um vazio sem fim. Meu coração batia tão rápido que eu podia senti-lo ecoando em meus ouvidos. Por um instante, pensei que estivesse completamente sozinho. Mas então algo mudou. Um som fraco, quase como um sussurro, atravessou o silêncio. A princípio, não consegui distinguir as palavras. Era como se uma língua estranha estivesse sendo falada, algo antigo e incompreensível. Mas havia uma intenção por trás daquilo, algo que parecia ser dirigido diretamente a mim. Uma mistura de medo e curiosidade me impediu de me mover, como se minhas pernas tivessem sido presas por correntes invisíveis. À medida que meus olhos se ajustavam à penumbra, percebi que as sombras ao meu redor estavam se movendo. Não era apenas uma ilusão causada pela luz das velas antes de apagarem. Havia algo ali. Formas escuras, indistintas, pareciam se reunir ao nosso redor, como predadores cercando suas presas. O sussurro se intensificou, e dessa vez eu entendi claramente. Meu nome foi pronunciado, não de forma natural, mas distorcida, como se várias vozes o dissessem ao mesmo tempo, cada uma em um tom diferente. Um calafrio percorreu minha espinha, e eu tentei desesperadamente lembrar como respirar. Algo estava me chamando, me atraindo, e eu não conseguia lutar contra isso. De repente, senti um toque gelado em meu ombro. Foi como ser atingido por uma onda de gelo,
e eu me virei bruscamente, mas não havia nada ali. O medo me consumia, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim queria saber mais. Contra todo o instinto, permaneci parado, esperando por mais sinais. Então, as velas se acenderam novamente, sozinhas. A chama tremeluzente revelou que o planchete estava se movendo mais uma vez, mesmo que nenhum de nós o estivesse tocando. Ele deslizava rapidamente, formando uma nova mensagem. Quando finalmente parou, as palavras escritas no tabuleiro congelaram meu sangue. Você é o próximo. O significado da mensagem era claro, mas o que me aterrorizava era a certeza de que aquilo não era uma simples ameaça. Era uma promessa. Depois da mensagem no tabuleiro, o porão mergulhou em um silêncio sepulcral. O ar parecia ainda mais pesado, como se cada respiração exigisse um esforço sobrenatural. Eu olhei ao redor, esperando que alguém dissesse algo, mas todos estavam imóveis, com os rostos pálidos e os olhos arregalados. O silêncio foi interrompido por um som distante, como um sussurro arranhando as paredes. Algo dentro de mim dizia para sair dali imediatamente, mas minhas pernas pareciam enraizadas no chão. Foi então que percebi um movimento na parede oposta. A princípio, pensei que fosse uma sombra comum, resultado das velas tremeluzentes. Mas quando fixei o olhar, percebi que a sombra se movia de forma independente, como se tivesse vontade própria. Meus olhos acompanharam o movimento, e a sombra parecia crescer, alongando-se até ocupar quase toda a parede. Então, ela se deteve, formando uma figura indistinta, mas inegavelmente humana. Uma onda de pavor percorreu meu corpo. Eu sabia que aquilo não era um truque da mente ou da luz. Aquilo estava nos observando. De repente, senti uma vibração sob meus pés, como se algo estivesse se movendo nas profundezas do porão. O som de passos ecoou, pesados e lentos, mas não havia ninguém se movendo entre nós. O medo me paralisava, e o sussurro nas paredes agora parecia ser uma risada abafada, debochada e cruel. Foi quando vi algo que jamais esquecerei. No reflexo de uma janela coberta de poeira, eu vi o rosto de alguém atrás de mim. Não era o rosto de nenhum dos presentes. Era pálido, com olhos fundos e negros, e um sorriso que parecia dividir o rosto ao meio. Virei-me bruscamente, mas não havia nada ali. Quando olhei de volta para o vidro, o rosto ainda estava lá, mais próximo desta vez, como se estivesse atravessando o reflexo para me alcançar. Minha respiração ficou presa na garganta. Antes que pudesse reagir, as velas se apagaram novamente e um grito estridente rasgou o silêncio. Não era humano. Era algo primitivo, cheio de raiva e dor, e parecia vir de todos os lados. Eu não sabia mais o que era real e o que era fruto do pânico. Quando as velas se reacenderam, o tabuleiro estava partido ao meio. A madeira parecia ter sido queimada nas bordas, e o cheiro de enxofre invadiu o ambiente. Algo tinha mudado. Eu podia sentir que não estávamos mais sozinhos, e que o que quer que tivéssemos despertado não pretendia nos deixar sair ilesos. O cheiro de enxofre parecia impregnar o ar, denso e sufocante, enquanto todos permaneciam estáticos, como se a menor movimentação pudesse atrair o que quer que estivesse entre nós. Eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava se aproximando, mesmo que meus olhos não pudessem ver. Era como se o próprio ambiente conspirasse para esconder a presença maligna, mas seu peso era inconfundível. O silêncio foi quebrado por um som que ecoou pelo porão, um leve arranhão, constante e perturbador, vindo da madeira acima de nossas cabeças. O som era ritmado, como se alguém ou algo estivesse marcando sua chegada. A cada instante parecia mais próximo, mais insistente,
como se quisesse ser ouvido por todos nós. Tentei falar, mas minha voz falhou. Minha garganta estava seca e o medo parecia apertar meu peito como uma mão invisível. Todos no porão trocaram olhares, mas ninguém se atreveu a dizer uma palavra. Era como se uma força maior nos mantivesse reféns naquele silêncio sufocante. De repente, o som mudou. Agora eram passos, pesados, arrastados, como se alguém subisse as escadas em direção ao porão. A madeira rangeu sob o peso daquela presença invisível, cada passo ecoando como uma batida de tambor no meu peito. Eu senti meu coração acelerar e o suor escorria pelo meu rosto. As escadas que levavam ao porão eram antigas e qualquer movimento nelas parecia amplificado, mas esses sons eram diferentes, como se algo colossal estivesse descendo para nos encontrar. O grupo começou a recuar, mas a única saída era a mesma escada por onde os passos agora se aproximavam. Ficamos presos, encurralados, enquanto os passos cessaram abruptamente. A pausa era ainda mais aterrorizante do que o som. Não podíamos ver nada, mas sabíamos que algo estava ali, na escuridão além da porta do porão. Foi então que o som voltou, mas dessa vez dentro do porão. Um rosnado baixo e gutural, carregado de raiva, reverberou pelas paredes. O som parecia atravessar nossos corpos, como se cada célula pudesse senti-lo. Minha visão começou a turvar, e a sensação de pânico absoluto tomou conta de mim. O tabuleiro partido no chão começou a emitir um som sibilante como se estivesse vivo. Antes que pudéssemos reagir, algo foi jogado contra uma das paredes com tanta força que as velas tremularam. O objeto, que antes parecia ser apenas uma caixa velha, se abriu, revelando ossos amarelados e envoltos em pedaços de tecido podre. O cheiro de morte invadiu o espaço e minha cabeça começou a girar. No canto do meu olho, vi um movimento rápido. Algo espreitava entre as sombras, rápido demais para ser humano. Não era uma ilusão. Eu sabia que estávamos cercados. A risada abafada retornou, dessa vez mais alta e mais clara, como se estivesse nos zombando. Não era uma única voz, mas várias, misturadas em um coro macabro. Eu quis correr, mas minhas pernas estavam paralisadas. Meu corpo não respondia, como se estivesse sob o controle de outra força. Quando finalmente consegui mover a cabeça, percebi que a figura sombria do reflexo agora estava no centro do porão, embora ninguém mais parecesse vê-la. Ela me encarava, com aqueles olhos vazios e aquele sorriso distorcido. E então falou: "Você chamou, e eu vim." A voz não era alta, mas a mensagem foi clara. Era como se cada palavra fosse gravada na minha mente, impossível de ser apagada. Não havia como fugir, não havia como lutar. Estávamos presos no jogo que começamos, e as regras não eram nossas. Antes que pudesse pensar em qualquer coisa, a porta do porão bateu com tanta força que a casa inteira pareceu tremer. A única coisa que restava era o som do vento. Um vento que parecia carregar lamentos e sussurros, prometendo que aquilo estava longe de acabar. E foi nesse momento que percebi que o que havíamos enfrentado não era apenas uma entidade qualquer. Era algo muito mais antigo, muito mais poderoso. E pior de tudo, ele não queria apenas nos assustar. Ele queria algo que ainda não conseguíamos entender. Algo que eu temia descobrir. Aquela noite parecia não ter fim. O ar estava impregnado de medo e minha mente insistia em revisitar os últimos minutos, tentando compreender o que havíamos libertado. A figura sombria que eu vira no centro do porão parecia estar em todo lugar, mesmo quando não estava visível. Era como se sua presença impregnasse as paredes, o chão, até mesmo o ar que respirávamos. A porta do porão, que havia batido violentamente, agora estava trancada. Camila tentou forçar a maçaneta, mas ela não se movia. Era como se algo do outro lado estivesse segurando a porta, garantindo que não escapássemos. O tabuleiro Ouija,
Mesmo partido ao meio, parecia pulsar com energia. Eu sentia que ele ainda tinha poder sobre nós, como um portal que continuava aberto, sugando nossa vontade e nos prendendo naquele lugar. Olhei para ele com um misto de ódio e desespero, mas mesmo assim, não consegui desviar o olhar. Algo naquele objeto me hipnotizava. Foi então que o chão começou a tremer. Não era um tremor natural, era irregular, quase como uma respiração profunda, como se a própria casa estivesse viva. As velas, que estavam quase se apagando, brilharam intensamente por um momento, lançando sombras grotescas nas paredes. Eu senti que aquelas sombras não eram mais nossas. Elas se moviam de maneira errática, contorcendo-se como se quisessem escapar das paredes para nos alcançar. De repente, ouvi o som de algo sendo arrastado no canto do porão. Quando olhei, vi que era o círculo de sal que Camila havia desenhado ao redor do tabuleiro. O sal estava se movendo sozinho, sendo varrido por uma força invisível que parecia rir de nossos esforços de proteção. Em poucos segundos, o círculo foi completamente desfeito, deixando-nos ainda mais vulneráveis. Ele está aqui. Sussurrei, sem perceber que havia dito aquilo em voz alta. E eu sabia que era verdade. A presença no porão não era apenas um espírito ou uma manifestação comum. Era algo mais. Algo que não pertencia ao nosso mundo. O arranhar na madeira voltou, mas dessa vez vinha do chão, logo abaixo de onde estávamos. Parecia que alguma coisa estava tentando atravessar, escalar das profundezas da terra para chegar até nós. Cada arranhão era como um prego sendo cravado na minha mente, cada vez mais alto e mais insistente. Tentei me afastar do centro do porão, mas parecia que o chão estava inclinado, forçando-me a ficar perto do tabuleiro. A vibração agora era constante, e as velas finalmente se apagaram. A escuridão era absoluta, como se tivesse peso, sufocando qualquer tentativa de enxergar. Foi nesse momento que ouvi algo que me gelou até os ossos. A voz novamente, agora falando diretamente no meu ouvido. Você abriu a porta. Agora pagará o preço. O som era ensurdecedor, e ainda assim, ninguém mais parecia ouvir. A voz ecoava na minha cabeça, repetindo as palavras, até que pareciam se fundir com os arranhões e sussurros ao meu redor. Não havia como escapar daquele tormento. Senti algo tocar meu braço. Era frio, pegajoso, e parecia pulsar levemente, como se tivesse vida própria. Tentei me afastar, mas aquilo segurou com mais força, me puxando para mais perto do centro do porão. Quando tentei gritar, minha voz não saiu. Era como se o ar ao meu redor fosse arrancado, deixando-me sufocado, impotente. No meio da escuridão, uma luz fraca começou a surgir do tabuleiro Ouija. Não era uma luz acolhedora, mas algo sinistro, como um brilho vindo das profundezas do abismo. O tabuleiro, agora partido, começou a se recompor sozinho, cada peça flutuando até se encaixar novamente. Quando estava inteiro, os símbolos gravados na madeira começaram a brilhar em vermelho, como brasas de um fogo recém-acesso. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. E, enquanto o som dos passos, arranhões e risadas preenchia o porão, percebi que a entidade não queria apenas nos assustar. Ela queria cruzar o limite entre o mundo dela e o nosso, e nós éramos o sacrifício necessário para isso. Nesse momento, uma nova mensagem começou a se formar no tabuleiro, movendo o planchete sozinho. As palavras surgiram rapidamente, como se alguém estivesse desesperado para comunicar algo. Quando terminei de ler, meu coração parou. Estamos aqui. E então, o chão cedeu. O chão desapareceu sob meus pés como se nunca tivesse existido. O grito que escapou da minha garganta foi abafado pela queda vertiginosa. Eu não sabia onde estava indo. Era como cair em um poço sem fundo, cercado por uma escuridão tão densa que parecia engolir qualquer pensamento de esperança. O impacto não veio como eu esperava.
Em vez disso, senti meu corpo ser suspenso, como se algo invisível tivesse me agarrado no ar. O ambiente ao meu redor começou a mudar, e percebi que não estava mais no porão. Eu estava em um lugar que parecia uma versão distorcida da realidade. O chão era feito de uma substância semelhante a cinzas, que se movia sob meus pés como areia movediça. O ar estava saturado de um cheiro acre, uma mistura de enxofre e carne queimada. No horizonte, formas grotescas dançavam em meio a uma luz avermelhada, como sombras de criaturas que não pertenciam ao nosso mundo. O som ao meu redor era ensurdecedor. Sussurros incessantes misturavam-se a gritos distantes, criando uma cacofonia que parecia penetrar minha mente, ecoando meus piores medos. Então, uma figura começou a emergir da escuridão à minha frente. Era a mesma entidade que eu tinha visto no reflexo, mas agora ela era muito mais real e aterrorizante. Alta e esguia, sua pele parecia feita de carvão rachado, com rachaduras que brilhavam como lava. Seus olhos eram poços negros que pareciam sugar toda a luz ao redor. E aquele sorriso desumano que parecia se alargar ainda mais enquanto ela se aproximava. Você não devia ter brincado com o que não compreende, disse a voz, agora claramente vinda da figura. Era como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, cada uma carregada de ódio e malícia. Eu tentei me mover, fugir, mas meu corpo não respondia. Algo me mantinha preso, como correntes invisíveis que se apertavam a cada tentativa de resistência. A figura estendeu uma mão ossuda em minha direção, e a temperatura ao meu redor despencou. Quando ela me tocou, uma dor lancinante atravessou meu corpo, como se cada fibra de mim estivesse sendo arrancada. Você abriu a porta, continuou a voz. Agora, deve carregar o peso da sua escolha. Imagens começaram a invadir minha mente. Visões de rostos distorcidos, lugares que eu nunca tinha visto, mas que pareciam familiares de uma forma